Aleluia. A paz do Senhor, homem de Deus. A paz do Senhor, meu presbítero Geraldo, tudo bem? Tudo bem, meu amado? Glória. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos os ouvintes nessa madrugada. É um prazer enorme estar aqui nessa noite, viu? Amém, meu. A honra é minha. Ô, glórias. E a palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração nessa noite se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, e tem por título Motivos para Voltar. Eita, Oh, glória, é glória. forte, viu? Eu creio. Nessa noite, na live do Desperta Tu que Dormes, o Senhor tem uma palavra tremenda para cada um dos ouvintes nessa noite. Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Depois disto, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Estavam todos reunidos. O versículo 3 vai dizer: E Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Aí o interessante, quando eu vejo essa palavra, essa frase que Pedro diz, vou pescar, aí eu gosto de voltar na palavra, onde diz lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, Jesus disse assim aos discípulos: Olha, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus tinha mudado a situação, Jesus tinha mudado a vida dos discípulos, Jesus tinha dado uma missão. Aí quando a gente vê no livro de João, a gente vê que eles deixam essa missão. Eles não continuam com a missão. Mas quando a gente vai pesquisar um pouquinho, a gente vê que esse texto do João 21 vai dizer antes que Jesus tinha morrido. Conforme Jesus tinha morrido, eles ficaram tipo ovelhas sem pastor. Ou seja, era um momento que a fé deles precisava ser testada. Era um momento em que a fé deles precisava ser colocada em prática. Porque uma coisa é você trabalhar tendo Jesus para orientar. E outra coisa era, depois da morte de Jesus, você ter que fazer aquilo que você aprendeu durante os 3 anos e 6 meses. A isso trazendo para hoje, é interessante que muitas vezes, quando nós estamos debaixo da nossa liderança, dos nossos pastores, dos nossos líderes, nós sabemos fazer todas as coisas e fazemos direito. Agora, quando o Senhor nos permite, nos entrega uma obra, muitas vezes até relaxamos, muitas vezes até não fazemos de acordo com aquilo que nós aprendemos, não porque aprendemos errado, mas sim porque o motivo de estar fazendo é diferente. Ou seja, eles estavam fazendo direito lá em Mateus 4 e no Evangelho de João, a partir do capítulo 1 até o 20, porque Jesus estava vivo. Depois que Jesus morre, eles ficam sem direcionamento. Então, o Senhor, ele trouxe você aqui nessa noite, nessa live, para nos escutar, para que você tenha direcionamento. Oh, Motivos para glória. voltar você tem. Porém, Aleluia. você não deve voltar. Se o Senhor te tirou de lá, é porque um grande propósito ele tem para que você siga. E o interessante é que no versículo 3 ainda, meu presbítero, vai dizer assim: E Simão Pedro lhe disse: Vou pescar. E eles responderam: Nós também vamos contigo. Ou seja, Pedro não chama eles, Pedro apenas diz: Eu vou pescar. Só que eles se oferecem para ir também. Aí sabe o que é que eu entendo? Eu entendo aqui, aí a gente vai lá para João 15, que diz que a gente tem que ter raiz, que diz que a gente tem que estar plantado na videira, que diz que se a gente estiver plantado na videira, a gente vai dar bons frutos. Ou seja, eles não foram, não tiveram o posicionamento de dizer: ó Pedro, tu vai sozinho, mas eu vou continuar na chamada que o Senhor me deu. Aí muitas vezes tem pessoas que estão nos escutando e estão vivendo momentos que, por qualquer coisinha, quer deixar a fé, por qualquer coisinha,
quer sair da presença, por qualquer coisinha, acha que Deus não vai mais fazer. E o interessante é isso me faz lembrar de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, no qual o profeta Jeremias ele estava passando por uma luta muito grande, um momento muito difícil, do qual ele teria todos os motivos para voltar. Porém, ele diz: quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, Aleluia, ele glória. estava dizendo, ó, o momento que eu estou vivendo não define o agir do meu Deus na minha vida. Aleluias. O momento que eu estou vivendo hoje não define o chamado que Deus tem na minha vida. O que eu estou vivendo hoje é apenas um processo para eu poder chegar. Só que os discípulos não entendem isso aqui no capítulo de João 21. Eles acham que depois da morte de Jesus não tem mais condição. Acabou, entre aspas, o ministério deles. Mas eles deveriam entender que era propósito para que eles fossem testados. O Senhor queria entender e saber como eles iam se posicionar sem que ele estivesse. E o interessante é que Pedro diz que vai e os outros discípulos vão também. Ou seja, era um que não tinha raiz firmada e os outros também não. Estavam vulneráveis. Crente, nessa noite, desperta. Não dorme, não. Tu precisa ter Aleluia, raiz. glória. Tu precisa estar firmado. Tu precisa estar na videira verdadeira. Aleluias. E o versículo 4 vai dizer assim, meu presbítero. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, ou seja, Jesus estava testando e observando. Muitas vezes pensamos que estamos só, mas não estamos só. O nosso Deus está nos olhando, está nos guiando, está tentando nos direcionar. E o interessante é que ainda no versículo 3 vai dizer que então foram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Aí isso me traz uma problemática. Sabe qual, meu presbítero? Que é assim, quando Deus está no negócio, porta abre, muralha cai no chão, leão dorme, fornalha acesa 7 vezes mais não queima. Quando Deus está no propósito, nada pega no servo dele. Porém, quando Deus não está no propósito, essa volta deles para voltar a pescar, Deus não estava no propósito. Então, o que é que acontece? Tentaram a noite inteira e nada conseguiram. Aí, muitas vezes, tem pessoas que dizem, poxa, eu estou tentando tanto, eu estou fazendo tanto, mas não acontece. Parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está me vendo. Não é que Deus não esteja vendo, não é que o céu esteja de bronze, é porque você está no lugar errado. Você voltou a fazer o que não era para fazer. Aleluias. Precisamos estar no direcionamento de Deus. Aleluias. E o direcionamento de Deus, na maioria das vezes, não é favorável para a gente de início. Não é. Aí o interessante é que Jesus, o versículo 4 vai dizer que ele está na praia observando, esperando o momento dele agir. Ou seja, ele está querendo ver a atitude, como eles vão se posicionar para que ele possa agir. Ou seja, o Senhor está esperando nessa noite, de todos os ouvintes do Desperta Tu que Dormes. O Senhor está dizendo assim, ó, eu estou observando o posicionamento. E através desse posicionamento, eu vou agir, eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou abrir, diz o Senhor. Aleluias. E o versículo 5, meu presbítero, vai dizer assim. E disse-lhes então Jesus, filhos, não tendes nada para comer? E eles lhe responderam, não. Ou seja, ele não mais chamava os discípulos de amigo, não mais chamava os discípulos de servos, mas sim de filhos. Ou seja, o Senhor ele tinha compaixão tremenda com os seus. Do mesmo jeito, você que está nos escutando nessa noite, o Senhor, ele te chama de filho nessa noite, está dizendo, ei, estou aqui. E quando ele diz, olha, não tendes nada para comer, ele poderia ter feito outra pergunta, mas ele tocou logo
no assunto que era direcionado ao momento. Ou seja, trabalharam a noite inteira, nada pescaram, consequentemente não tinham o que comer. Eita glória! Aí o Senhor está dizendo nessa noite para a igreja dele: eu sei do que você precisa, eu sei dos teus pensamentos, eu sei de tudo o que é necessário para você. Você não sabe, mas eu sei. Aleluia. Aleluia. E o interessante é que eles vão dizer assim no versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Imagino eu, não está descrito na Bíblia, imagino eu, diácono David, que nesse momento, quando ele diz lança no lado direito, vem logo na mente de Pedro: que não seja o mestre. Esse lado direito alguém já falou. Esse lado direito alguém já me mandou. Aí sabe o que é interessante? É que muitas vezes quando nós estamos fazendo as coisas erradas, ou não direcionadas por Deus, logo o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de coisas que passamos semelhantes. E a gente entende que não era para falar desse jeito, não era para agir desse jeito, não era para entrar nesse propósito desse jeito. E o interessante é que vai dizer assim: então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixe. Ou seja, eles trabalharam a noite inteira, obedeceram à voz de alguém que eles não sabiam se era Jesus. Porém, eles obedeceram. Aí eu quero dizer para vocês nessa noite: o princípio da vitória é a obediência. Fazer aquilo que o mestre manda, independente da situação. Ou seja, meu presbítero, independente que me cause dor, eu preciso obedecer. Independente que seja bom ou não para mim, eu preciso obedecer. Independente de me agradar ou não fazer, eu preciso fazer porque é o Senhor que está mandando. Aleluias. Aí o Espírito Santo disse para mim nessa noite: existem pessoas que estão assistindo a live que eu já dei ministérios. Existem pessoas que estão assistindo essa live que eu já disse qual é a chamada e não entraram de cabeça e não quiseram fazer do meu jeito. Por isso que a chamada está travada, por isso que a chamada não prospera, por isso que eu não tenho aberto a porta. Eita, glória forte. Aleluia. Quem te deu o dom foi Deus. Quem te chamou foi Deus. E se Ele deu, se Ele te chamou, então tem que fazer do modo que Ele quer, do modo que Ele deseja. Aleluias. E o interessante é que quando eles obedecem, aqueles que deixaram a chamada e voltaram para pescar, quando eles obedecem a alguém que não sabiam se era Jesus, aí o que acontece? O milagre acontece. Eita glória! O milagre acontece. O versículo vai dizer que não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Aleluias! Aí sabe o que isso me traz nessa noite? Essa palavra me diz que quando nós obedecemos, a consequência da obediência é a bênção. Quando nós obedecemos, a consequência da obediência é as virtudes de Deus. A consequência da obediência é o derramamento da prosperidade do Senhor. E quando eu falo prosperidade do Senhor, não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de saber que Deus está no negócio, de ter a prosperidade no seu chamado, de não precisar e sim doar. Aleluias. É forte. E o interessante, meu presbítero, que vai dizer assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ou seja, pela atitude, pelo milagre, eles conheceram que Deus estava no propósito. Eles conheceram que Jesus estava ali. Aleluias. De todos aqueles, João reconhece que só quem poderia fazer era quem deu o chamado. Oh, aleluias. A igreja precisa entender que quem dá se responsabiliza. Quem chama vai abrir as portas. Quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluias.
Eu posso voltar com a minha palavra. O presbítero pode voltar com a sua palavra, mas Deus não. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele promete, como diz aqui no Nordeste, é prego batido, ponta virada. Vai acontecer. Aleluias. E João percebe. Aleluia. E por que João percebe? João percebe por quê? Não simplesmente pelos peixes, mas porque ele sabia, foi trazida à memória dele, que alguém a qual ele amava, a qual o ensinou, já tinha feito aquele milagre. Então ele lembrou, é necessário que a gente lembre de tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. Aleluias. E o versículo vai dizer assim, o 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho rede, com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ou seja, foi tanto peixe que eles vinham arrastando. Aí nessa noite eu quero liberar uma palavra para a igreja nessa noite. Você que está assistindo a live Desperta Tu que Dormes. Aleluias. Essa live é abençoadíssima. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus tem preparado para você é mais do que aquilo que você pensa, é mais do que aquilo que você espera, é mais do que aquilo que você imagina. Eles queriam pescar para sobreviver ou para ter o que comer no outro dia. Porém, a rede ficou tão cheia que precisavam arrastar. Ou seja, era muito milagre, era muita bênção. Aí o que é que eu quero trazer para você nessa noite? Quando você se posicionar, as bênçãos vão começar a fluir. As portas vão começar a se abrir. A chamada vai começar a acontecer. Os milagres de Deus na sua vida vão começar a acontecer. Aleluias. Obedeça. E o interessante que na outra passagem são muitos peixes, porém não sabemos quantos. Na passagem de Mateus. Porém, nessa passagem de João, capítulo 21, é muito interessante que vai ter a quantidade de peixes. Aí vamos ler, vai dizer assim: ao desembarcarem, versículo 9, viram ali pão e peixe sobre as brasas. Aí deixa eu dizer uma coisa, antes de dizer a quantidade dos peixes. Jesus pescou? Não. Jesus não pescou. Jesus comprou pão? Não. Porém, o versículo vai dizer que, ao desembarcarem, viram ali pão e peixe sobre a brasa. Banquete preparado. Aleluia! Banquete preparado. Glória. Aleluia. E eu digo mais uma vez, banquete preparado. Eu creio. Aleluias. Glória. Quando você obedece, há banquete preparado. Quando você obedece, Deus já estava trabalhando ali para eles. Oh, glória. Os versículos que a gente leu diz que eles foram pescar à noite. E eles só ouvem a voz de Jesus de manhã. Porém, nesse intervalo, a mesa estava sendo preparada. Pão e peixe sobre a brasa. Aleluias. Sabe o que é que eu entendo com isso? O Senhor está dizendo assim, ó. Quando você se posicionar para trabalhar para mim, eu também vou trabalhar para você. Quando você se posicionar para fazer a minha vontade, aquilo que você está querendo, eu já estou providenciando. A porta que você está querendo, eu já estou abrindo. Aleluias. A cura que você está querendo, eu já estou fazendo. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Porque o versículo antes vai dizer que ele diz: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles dizem não. Só que o versículo depois vai dizer que já havia pão e peixe. Já havia banquete preparado. Aleluias. Se a igreja soubesse, se nós colocássemos a nossa fé em ação, nós veríamos que, quando nós nos posicionamos
Deus faz. Quando nós nos posicionamos, Deus age. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. E o interessante é que no versículo a seguir, meu presbítero vai dizer assim: e Jesus lhe disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Sabe por quê? Aí eu fiquei, mas se já tinha pão e já tinha peixe, por que que Jesus pede para eles trazerem? Porque veja só, há coisas que são para mim fazer e há coisas que são para Deus fazer. Aquilo que é de Deus, eu não meto a mão. Mas aquilo que é para mim fazer, é eu que tenho que fazer. Eu que tenho que contribuir. Glória. Aleluia. A igreja Aleluia. precisa entender, precisa cavar o poço. A igreja precisa entender que para ter unção, para que o chamado aconteça, tem que descer, tem que se consagrar, tem que buscar a palavra, tem que amar, tem que procurar estar ali, ó, Aleluia. na presença. Aleluias. Então, por isso que o Senhor disse para eles assim, olha, trazei alguns dos peixes, façam a sua parte. Era Jesus dizendo, olha, eu já tenho peixe na brasa e eu tenho pão, mas traga mais peixe, se esforce, faça a minha vontade, faça a minha obra. Eu preciso que você dê a sua contribuição, porque, meu presbítero, tem igreja e parece que a igreja é um mercado. Quando tem palavra de bênção e vitória, aí agarra. Ô, glória. Agora, É mesmo querer limpar assim, uma igreja não quer. Querer ficar numa recepção não quer. Querer entrar Mesmo com algum assim. dinheiro para contribuir também não quer. É, Só que o Senhor, Ele quer que a gente trabalhe, mesmo a assim. gente se esforce. Aleluias. Ele quer que a gente faça, que a gente dê a nossa contribuição. Ministério não é para não. Onde Aleluia. eu ando, onde eu quiser, não. Ministério é trabalho, é esforço, é sangue, é suor. Aleluias. É se doar na Glória. obra. Não para pastor. Aleluia. Não para pastor. Mas sabendo que é para Deus. E sabendo que nós somos um corpo e precisamos estar unidos na obra. Aleluias. E o interessante é que no versículo 11 vai dizer assim, meu presbítero. Então Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Como eu falei, na outra grande pesca, não tinha números de peixes. Não tinha números exatos. Mas nessa tinha 153 peixes. Aí sabe o que eu acho interessante? E o Espírito Santo, ele me faz dizer para a igreja nessa noite aqui assim, ó. São 153 motivos para não largar a presença. 153 motivos para permanecer firme. 153 Aleluia. motivos para não negar o meu nome. 153 motivos para se posicionar onde eu quero. Aleluias. Aleluia. Quando você se Glória a Deus. posicionar, eu vou fazer. São Ô, 153 motivos para você olhar para trás e dizer, para lá eu não volto. 153 motivos para você Aleluia, olhar para trás e glória a dizer, Deus. É Egito, não faço mais parte. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas a minha terra é em outro lugar. Aleluias. 153 motivos para olhar e dizer, eu não vou voltar. Eu vou continuar. Aleluias. Sabe o que eu acho engraçado, meu presbítero? Tem gente que acha que voltar vai resolver. Tem gente que acha que deixar de ir para a igreja vai resolver. Tem gente que acha que entregar o ministério vai resolver. Mas o que resolve é estar na presença e obedecer. O que resolve é estar na presença e continuar. O que resolve é prosseguir. O que resolve é ficar firme na chamada. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Assim como eu venci, vocês também vencerão. Aleluias. Se ele venceu, nós venceremos.
A igreja vai vencer. Desperta tu que dorme, Glória a igreja. Deus. Desperta tu que dorme, irmão, nessa Glória, noite. glória. Aleluia. Aleluia. Há 153 motivos para permanecer firme. Aleluias. Glória a Deus. E o interessante é que depois que eles desembarcam, levam os peixes, comem. Aí Jesus diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, mestre, tu sabes que eu te amo. E ele diz assim, ó, Aleluia. apacenta os meus cordeirinhos. E uma segunda vez o mestre diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, claro, mestre, tu sabes que eu te amo. E ele diz mais uma vez, apacenta os meus cordeirinhos. E por uma terceira vez, Jesus diz, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece. Mas Pedro se entristece não pelo fato de Jesus estar questionando a Pedro, não. Pedro se entristece porque ele reconhece que não foi forte. Ele reconhece que poderia ter ido além e não foi. Ele reconhece que não deveria voltar e voltou. Ele reconhece que não deveria ter mestre, mas desapontou. Aleluias. Precisamos entender que a gente pode desapontar ao nosso Deus, mas a gente precisa ter força, coragem para recomeçar. A epígrafe do texto vai dizer que Pedro foi restaurado. Hoje o Senhor quer restaurar ouvintes dessa live. Nessa noite o Senhor quer restaurar ouvintes dessa live. Aleluias. Aleluia, Pela glória. terceira vez ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, olha, então apacenta os meus cordeirinhos. Aí sabe o que era que Jesus estava dizendo assim? Estava dizendo assim, olha, Pedro, eu preciso que tu seja forte. Pedro, eu preciso que tu não desista. Pedro, eu preciso que você veja mais além do que a razão está te mostrando. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Aí trazendo para os dias de hoje, o Senhor está dizendo assim, igreja, eu preciso que você não desanime. Seja forte, seja corajosa. Medite na minha palavra de dia e de noite. Aleluia. Josué capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. O Senhor está dizendo, não te mandei eu, esforça-te. Esforça-te, igreja, nessa noite. Porque quando a igreja se esforçar, ela não vai cair. Quando a igreja se esforçar, ela vai prosseguir. Mas se a igreja não se esforçar na palavra, ela volta. Ela volta a pescar, ela volta para o Egito e ela volta dizendo que Deus não estava no negócio. Aleluia. Não é que Deus não esteja no negócio. Muitas vezes somos eu e você que não estamos prontos para aceitar o que Deus tem na nossa vida. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é para guerreiros. O que Deus tem para a nossa vida é para servos fortes, servos que estão na palavra, servos que não dormem no momento que é para vigiar. Aleluia! Aleluia! Aí isso me faz lembrar, sabe de quê, meu presbítero? Isso me faz lembrar das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Sabe qual era a diferença? Todas tinham lâmpada, todas estavam esperando o noivo, todas estavam no lugar correto. Porém, o que diferenciava era o azeite, era a unção, era a espera, era o que elas tinham já reservado nas suas vidas. Aleluia! Quando Jesus voltar, ele vai pegar muitos de surpresa, porque muitos acham, e até tem, lâmpada, estão no lugar certo, mas não estão buscando, não estão mais crendo, não estão obedecendo, não estão na porta. É preciso estar na porta. Aleluias! Esperando o noivo. Motivos para voltar. Você sempre vai ter, e eu também.
Mas os motivos que nos fazem prosseguir são bem maiores. Há um céu nos esperando. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse, eu vou Glória. para o Glória. Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eita glória. Aleluia. A morada para mim e a morada para você. Aleluias. Há um lugar que nos espera, o nosso lar. Então não volta, não retrocede, mas segue em frente. Segue firme. Aleluia. Nesse dia, Glória a Deus. aqui, Pedro, nesse dia, ele foi restaurado. Ele entendeu que ele precisava estar firme para aquilo que vinha na frente. Você precisa estar forte para aquilo que Deus preparou para você lá na frente. Aleluias. Eles precisavam passar por essa noite. Eles precisavam ter esse encontro novamente com Jesus para entender onde eles deveriam estar. E nessa noite o Senhor diz para a igreja e para todos que estão escutando nessa noite a live Desperta Tu que Dormes. É momento de estar posicionado no lugar aonde eu quero. É momento de estar posicionado no lugar que eu mandei. Aleluia. Aleluia. Não é momento de retroceder, é momento de seguir em frente. Porque grandes coisas eu vou fazer. Diz o Senhor para a igreja nessa noite. Amém, meus queridos? Eu já agradeço a oportunidade. É sempre um prazer e uma honra para mim estar nessa live abençoadíssima, com o meu presbítero Geraldo abençoadíssimo. Aleluias. E todos os amados irmãos. Então, fiquem na paz, que Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, homem de Deus. Que Deus te abençoe. Quem vai te recompensar é Deus. Amém, meu irmão? Amém, ô glória, eu creio. Deus abençoe.